A paz do Senhor, professores do Ministério Infantil, tudo bem com você? Aqui é a Tia Lene, coordenadora do seminário MIPS Kids. Eu estou aqui para apresentar um pouquinho daquilo que nós trabalhamos no primeiro módulo do nosso seminário. O vídeo não é possível a gente explorar tudo que é trabalhado, mas uma pequena parte eu quero compartilhar com você que é muito importante, que é a mensagem do plano da salvação. Quando eu estou evangelizando uma criança, como que eu preciso? Qual é a primeira mensagem que eu tenho que trazer para o coração da criança? Um dos recursos muito utilizados e que chama a atenção da criança são as cores. Muitos têm utilizado o livro sem palavras, porém eu quero aqui destacar com você que o livro sem palavras ele é um recurso maravilhoso, porém ele é apenas um recurso didático e tem muitos professores, muitos educadores e líderes confundindo o livro sem palavra com a mensagem do plano da salvação. Não. O livro sem palavras, ele não é a mensagem do plano da salvação. Ele é apenas um recurso a qual nós utilizamos para ensinar a mensagem do plano da salvação que está aqui, ó, na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Então, quando a gente usa o livro sem palavras, pode ser utilizado livro, pode ser utilizado figuras, pode ser utilizado lápis de cor, tecido, enfim, que tenham essas cores e que tenham essa ordem. Você vai entender por que ele precisa ter essa ordem, olha lá. O amarelo, o preto, o vermelho, depois o branco, o verde e o azul. O azul foi nós, do Seminário MIPS Kids, que introduzimos aqui para trabalhar com a criança sobre o arrebatamento da igreja, para falar sobre a nação, sobre o nosso céu. Assim como Jesus vai vir nas nuvens, então nós remetemos a cor azul que Jesus vai voltar para nos levar para o céu, o arrebatamento da igreja. Então, quando a gente usa esse recurso é para que a criança ela venha se apropriar, porque a criança menor ela não tem o pensamento ainda formal constituído, ela precisa ser trabalhado com ela de uma forma concreta. Ela precisa sentir, ela precisa tocar, ela precisa fazer, ela precisa participar. Então, o visual é uma forma da gente explicar a fé que para a criança é uma forma abstrata, para ela é abstrato. Então, a gente faz de uma maneira, o recurso ele é importantíssimo para o Ministério Infantil para auxiliar nesse processo, né, de fazer com que a criança compreenda a mensagem do plano da salvação. Então, dentro da Bíblia de Recursos para Crianças da PEC, nós temos um diagrama e, baseado nesse diagrama, nós também trabalhamos um pouquinho sobre ele, acrescentamos algumas ideias a mais e também acrescentamos aqui a cor azul. Então, nós vamos ter aqui 6 encontros, 6 trabalhos diferentes. Eu não vou apresentar recursos nesse momento. Em outro dia, posso fazer um vídeo apresentando recursos de cada uma dessas doutrinas bíblicas que são ensinadas para as crianças. No curso, a gente apresenta a doutrina e também apresenta os recursos visuais que podem ser utilizados para acrescentar na sua história bíblica, na sua mensagem, para você fazer a aplicação. Mas aqui no canal é muito curto, o tempo é muito rápido e não é possível a gente fazer isso. Mas esteja conosco no seminário, participando, para o seu crescimento espiritual e você poder instruir a sua criança com excelência. Vamos lá. A primeira doutrina que eu tenho que apresentar à criança é quem é Deus. Então eu vou iniciar pelo livro, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Toda vez que eu vou evangelizar um grupo de crianças que eu sei que ainda não teve contato com a palavra de Deus, ou mesmo que elas estejam em contato com a palavra de Deus, mas são crianças pequenas,
é necessário primeiro começar pelo livro de Gênesis, apresentando lá no Gênesis 1:1 que no princípio, lá no início, Deus criou os céus e a terra. Então, a primeira doutrina, quem é Deus? E aí nós vamos, dentro deste contexto, apresentar 3 atributos de Deus. Na evangelização infantil eu apresento apenas 3. Depois do discipulado a gente vai apresentando os outros atributos. Mas nesse primeiro momento é necessário apresentar para a criança apenas 3 atributos. Um dos primeiros atributos que nós vamos apresentar para a criança é que ele é um Deus criador. Que ele é um Deus todo-poderoso, criador, para ele não há nada impossível. Ou seja, o nosso Deus, pela sua palavra, ele criou todas as coisas. Então, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E o nosso Deus é o criador de todas as coisas. Não há outro criador, somente Deus, né, que a Bíblia nos fala. Então, você lê Gênesis 1:1, lê todo o capítulo de número 1 para a criança. É importante, se você está na escola dominical, você pedir que ela venha colorir aquela passagem bíblica. Se você está num culto infantil, é importante, porque a linguagem é totalmente diferente de um culto infantil para uma EBD. Já no culto infantil, o que você precisa fazer? Você precisa levar visuais, você precisa ter uma linguagem clara, os louvores que vão ser cantados, ele vem a falar: tão grande é meu Deus, que todas as coisas criou, quem fez as lindas estrelas. Então você tem que trabalhar com essa criança acerca da criação de Deus, né? Está compreendendo? Então a primeira coisa, o primeiro atributo que você vai apresentar é que Deus é um Deus criador. Depois você vai apresentar que Deus é um Deus de amor, que Deus nos ama. E a Bíblia diz em Gênesis 1:27 que Deus, com muito carinho, criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea os criou. Então aqui é importante também colocar quando Deus cria Adão do pó da terra, ou seja, todos os seres humanos, eles vieram da descendência de Adão e Eva, e todos nós somos carnais, temos o corpo, a alma, o espírito. Então é necessário apresentar isso para a criança, porque muitas vezes a gente apresenta Sansão, apresenta Gideão, apresenta outros personagens da Bíblia primeiro, e aí a criança, dentro da cabecinha dela, ela vai dizer assim: puxa, eu nunca vou conseguir ser igual esse herói. Então é necessário primeiro explicar para ela de onde o homem veio, que o homem é criação de Deus, né? Que Deus o criou com muito amor, né? A Bíblia diz que Deus plantou um jardim para com o homem. O amor de Deus era tão grande que todos os dias ele vinha no jardim conversar com Adão e conversar com a Eva. O amor de Deus foi tão grande que Deus criou, né, todas as coisas ao redor para que o homem pudesse cultivar, para que o homem pudesse cuidar. Então você vai trabalhar na noção da criança que Deus fez e entregou para que o homem, né, pudesse estar dominando sobre os peixes do mar, dando os nomes a todos os animais e dominasse a terra. E também que ele frutificasse, né? Que ele crescesse também em família. Importante dizer que Deus, como Deus criador, criou a primeira família. E a primeira família era constituída de homem e mulher. É importante identificar e trabalhar com a criança o gênero, que Deus não erra. Deus criou o homem e Deus criou a mulher para que eles pudessem assim ter filhos e poder a família crescer sobre a face da terra. Então, dentro deste amor de Deus, você vai estar trabalhando tudo isso. O atributo de Deus de amor, cuidado, amor, né? O cuidado que Deus tinha com eles. Tanto é que Deus falou para eles que não era para comer
de uma única árvore que havia no meio do jardim, não era para comer aquele fruto. Por quê? Porque Deus estava cuidando deles. E depois que você apresentou que Deus é o Criador, que Deus é o seu amor, você também pode, mesmo que ainda você não falou de Jesus, você pode citar João 3,16 também, para que a criança possa compreender já ali a introdução do plano da salvação. Depois você vai dizer que Deus, como um Deus criador, ele habita, ele é santo, ele habita em um lugar. Este lugar é o céu. Voltando aqui, antes de eu falar um pouquinho sobre a habitação de Deus, eu estou no terceiro atributo. O terceiro atributo que Deus é santo. Então, você vai dizer para a criança: Deus é criador, Deus é amor, Deus é santo. Deus não gosta de coisas erradas. Deus não fica no lugar de coisas que são erradas. Há coisas que nos separam de Deus, os nossos comportamentos errados, as nossas atitudes erradas, e isso tem um nome, né? Que nome será? Recebe tudo aquilo que a gente faz de errado. E aí você vai estar pontuando para a criança, e ela com certeza ela já tem um conhecimento, ela vai falar que é o pecado. E aí, neste momento, você vai dizer para ela: nosso Deus é santo e ele habita em um lugar muito especial, que é a morada celestial, que é o céu. Neste primeiro momento, por muitos anos, amados, nós esquecemos de enfatizar Deus com as crianças. E muitas vezes foi muito enfatizado na cor amarela o céu. É importante falar do céu para a criança, mas é importante, o mais importante é dizer: o céu existe, porque a presença de Deus está lá. O céu só é céu, né, maravilhoso, onde não vai haver choro, tristeza nem dor, as ruas de ouro, de cristal, mas para a criança entender que Deus, ela tem que adorar a Deus não por aquilo que ele vai dar a ela, mas por aquilo que ele é. Por isso que eu apresento o atributo criador, amor e santo para a criança. Porque se você fizer um convite para a criança assim: quem quer morar no céu? Automaticamente a criança vai dizer: eu quero. Há crianças, a gente já teve relato de filhos de pastores que dizem assim: mamãe, não quero morar no céu. Mas por que, filho? Porque o céu é muito alto e eu vou cair de lá. Ou seja, a criança ainda não pensa de uma forma formal, ela pensa de uma forma ainda concreta e ela não compreende. Então, por isso que é necessário a gente ministrar ao coração da criança a doutrina bíblica e deixar para falar do céu lá no final como uma recompensa, lá na cor azul. Neste momento, só falar que o céu é a morada do Senhor, aonde ele habita, e que se nós, né, o servirmos, um dia também poderemos habitar com ele. Mas tem uma coisa: para a gente habitar no céu, existe algo que nós devemos que abandonar, que é o pecado. E aí você vai começar a introduzir a outra cor. Mas antes você tem que dizer para a criança: você sabia que há uma coisa que nos separa de Deus? Que separa a criança, o homem, a mulher de Deus? E ela vai dizer: sim, o pecado, isso mesmo, o pecado, ele nos separa de Deus. Deus quer ficar perto da gente, mas é o pecado que nos separa dele. E para a gente se aproximar de Deus, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Hein? Então veja só, em nenhum momento eu fiz entretenimento com a criança. Eu tenho que apresentar a doutrina bíblica para a criança. Se você for trabalhar por meio da cor e não por um recurso visual, você pode chegar apresentando para essa criança a cor amarela e perguntar para ela assim: olha, crianças, hoje eu tenho um livro muito especial. Eu vim aqui apresentar para vocês o livro Sem Palavras. Folheie o livro e apresente para ela. E vai dizer a ela: olha, tá vendo essa cor? Que cor é essa? Ah, cor amarela. E essa cor?
Quem já viu aqui um animalzinho com a cor amarela? Quem aqui já viu uma flor com a cor amarela? Uma fruta com a cor amarela? Então você vai remeter a tudo aquilo que Deus criou. E deixa a flor por último, porque quando você perguntar assim, e uma flor que Deus criou? Automaticamente a criança vai dizer assim, ah, o girassol. E você vai perguntar, para onde o girassol olha? Ah, olha para o céu. E lá no céu existe alguém muito especial. Quem é que habita lá? Deus. Então, tudo isso que vocês me falaram, quem será que criou a laranja, a banana, o maracujá, o girassol, o canarinho, tudo aquilo que eles falaram que possivelmente seria amarelo, né? E eles vão dizer assim: foi Deus, muito bem, vocês são muito espertos e inteligentes. Então, Deus é o Deus criador de todas as coisas. Deus é quem fez. Deus é um Deus poderoso. Você não vai dizer para a criança, ah, esse é um atributo de Deus. Não, você vai na sua diálogo, na sua mediação com a criança, apresentando o recurso visual, né, para que ela possa compreender que Deus é o Criador. E aí você vai transmitir a ela sobre o amor de Deus, vai transmitir a ela sobre que Deus é santo e também vai falar um pouquinho só do céu. Não enfatize tanto sobre o céu na cor amarela. Porque muitas vezes a gente pergunta assim: ah, a cor amarela me lembra ouro. Gente, a criança pequena, ela não sabe muitas vezes o que é o ouro, ou ela nunca viu o ouro, né? Então, ela vê joias, vê essas coisas, mas assim, eu estou remetendo a algo físico e não a algo espiritual. E o nosso Deus, eu tenho que falar quem é Deus, né? E talvez a criança vai dizer assim, tia, mas quem que criou Deus? Né? Você vai dizer que Deus foi criado por si só, porque se você falar, se você der um exemplo, Deus foi criado por tal, e aí a criança vai falar assim, e quem criou tal? Então Deus é o Deus que ele não tem começo, não tem fim, né? Deus é eterno. Então Deus criou por si próprio. O importante, você vê o vento? Não, não vejo, mas ele existe. Você pode utilizar exemplos como esse. Eu não vejo, mas eu sinto, eu vejo o que o vento faz. Eu também vejo o que Deus faz. Eu vejo que Deus criou um mundo perfeito, que Deus fez todas as coisas com muito amor e com muito carinho. E aqui eu encerro esse pequeno, né? Essa pequena troca aqui de conhecimento com vocês acerca de quem é Deus, a primeira doutrina que eu tenho que pregar para a criança na evangelização. Em um outro momento, eu vou fazer um outro vídeo falando quem é Deus, mas utilizando recursos visuais. Ore por esse projeto. Compartilhe este vídeo para que mais professores possam ser alcançados e possa levar a verdadeira mensagem do plano de salvação às crianças. Forte abraço na paz do Senhor e até o nosso próximo momento, no momento MIPS Kids, formação do educador cristão.